Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Nós temos hoje dois convidados muito especiais. Um já participa com a gente aqui há um tempo, o outro você já acompanhou alguns programas com ele aqui. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante e uma história que realmente pode transformar a vida de alguém. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, nós temos hoje mais pessoas interessadas em adotar do que crianças disponíveis para adoção. Vários fatores cooperam para que a adoção não aconteça. Dentre eles, o próprio sistema, a própria burocracia para que isso aconteça. E, é claro, preferências daqueles que querem doar, e acaba que irmãos, adolescentes não são adotados hoje. E por isso nós vamos falar um pouco hoje sobre adoção com os meus convidados que eu recebo aqui hoje. O Marfan, que já ficou aqui com a gente um tempo, e o pastor Jackstone, que já participou várias vezes aqui com a gente. E antes de tudo, pai e filho. Conta pra gente como é que isso aconteceu, porque o Marfan já esteve aqui com a gente, é uma das coisas mais improváveis que a gente poderia imaginar. As histórias de vocês se encontraram e ambos foram transformados. Como é que essa relação aconteceu? Então, para começar, eu preciso voltar um pouco no tempo antes do encontro com o Marfan. Nós estávamos aqui no Brasil e nós tínhamos um amigo, nós tínhamos começado um projeto chamado Movimento de Vida. E o Movimento de Vida tinha um braço missionário chamado Sol da Justiça. E nós tínhamos um amigo guineense que morava em Governador Valadares, que era o André. Hoje é o pastor André. O André está onde lá em Guiné-Bissau? Safim. Hoje ele é pastor em Safim, morou alguns anos aqui em Valadares. E aí, agora ele voltou, casado, tem alguns filhos. E ele falava de Guiné-Bissau para nós. E nós começamos a pensar em criar um projeto em Guiné-Bissau. Já havia entre nós dois amigos, irmãos, que já haviam ido em Guiné-Bissau, que era o Emerson Passos e que era o Leonardo Galego. E a gente ficava assim, nós precisamos ir, fazermos alguma coisa lá. E resolvemos que nós compraríamos um terreno em Guiné-Bissau e faríamos a segunda maior biblioteca de lá. Levaríamos vários livros, levaríamos vários remédios. E então, em algum momento, nós nos organizamos para isso e sai uma equipe aqui de 15 pessoas para uma cidade em Guiné-Bissau chamada Canchongo. E nós não sabíamos nada de nada. Nós sabíamos que nós já tínhamos um projeto, nós já sustentávamos esse projeto lá. Já existia, então, um projeto Sol da Justiça em Guiné-Bissau. Mas nós iríamos para acrescentar aquele projeto e agora comprar um terreno. E nós fizemos isso, juntamos essa turma de umas 15 pessoas e fomos rumo a Guiné-Bissau. Então deixa eu agora dar o salto para o Marfan. Primeiro, assim, chegamos lá e você assusta. A gente está acostumado a falar muito mal do Brasil, que o Brasil não tem recurso para isso, recurso para aquilo. Primeiro você desce num lugar, no aeroporto, estava tudo claro, como você espera de um aeroporto, passa um tempo, eles desligam a luz do gerador. E hoje eu acho que já tem luz na cidade, tem sal, mas apaga a luz de tudo, você está no escuro. Você imagina assim, não tem ninguém. E aquela, você sente um susto, sente um medo naquela hora assim, e começou assim um monte de gente pegando nossas bolsas, e a gente falou assim, eu falei, não, segura essa bolsa, rapaz. Aí o pessoal que estava comigo falou, não, eles são os meninos do projeto. E aí nós entregamos as bolsas para eles já levaram essas bolsas para Canchongo. Nós ficamos ainda em Bissau, porque nós tínhamos que trocar o dólar na moeda lá no franco cefá, e nós precisávamos comprar tipo uns colchões, não era bem um colchão, mas era umas espumas para que a gente pudesse dormir à noite. E aí eu tenho um grande amigo que é missionário em Guiné-Bissau, que é o Paulo Serafim.
e nós fomos para a casa dele em Bissau, e ele nos deu assessoria ali no começo, depois nos levou em Canchum. Quando nós estávamos em Canchum, em algum momento, o Marfan apareceu. E aí o Galego e o Emerson já conheciam o Marfan da viagem anterior. Quando eles viram o Marfan estava com um cinto. Essa história é boa. Cinto na calça. E eu achei engraçado, estava olhando de longe, eles abraçaram o Marfan, e eles falaram bem assim, você agora é um homem grande, você agora é um homem grande, porque o homem grande, ele anda de cinto, né, Marfan? Então eles abraçaram o Marfan e eu achei aquilo interessante. E aí me contaram que já conheciam ele anteriormente e tal. Há uma experiência assim, a gente chega e começa a arrumar uma estrutura parecida com a da gente, para comer. Então, nós vamos achar lugares que vendem comidas e algumas coisas, vamos comprar. Havíamos levado algumas coisas, a gente faz uma mesa para almoçar, senta todo mundo para comer, para conversar, bater papo, rir, e tá o Marfan rodando ao redor assim. Como é que você come com alguém rodando? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 13 anos. Aí ele tá ali rodando, aquele menininho, rodando. Eu falei, por que esse bicho não veio comer aqui, né? Por que ele tá rodando ali? Aí eu chamei, insisti, não lembro se ele veio, se ele não veio. Você veio? Não, no primeiro não foi, né? Ele não veio, eu falei assim, Índia, que tem um negócio que te incomodava, porque você tá comendo, tem alguém olhando, você fala, vem cá comer com a gente, e ele não vinha. Só que eu tinha levado para lá, na época, um tablet gigante. Rapaz, e tinha lá uma lan house com a velocidade muito fraca, e eles não tinham muito acesso a isso. Eu peguei aquele tablet, eu tinha um joguinho, ficava ele mais um menino me rodeando e eu jogando aquele negócio, deixava eles jogarem, mexendo naquilo, e a conversa vai indo. Aí um dia eu quis entrar mais na conversa, quis saber um pouco mais da vida dele, e comecei a perguntar sobre a vida dele. E aquilo foi me chocando muito. Aí alguém me falou assim, rapaz, esse menino tem uns dias que ele não come. Nessa hora ele já tinha uns dias, já que nós estávamos, ele começa a comer alguma coisa com a gente. Na base da alimentação deles tem muito arroz e peixe. Aí eu achava engraçado que a gente fazia uma coisa diferente, ele gostava de arroz, só ficava comendo arroz. Aí eu falava, engraçado, né, ao invés de comer uma coisa diferente, comer arroz. Nessa altura ele já estava mais à vontade conosco ali. E eu começo a perguntar para ele, e eu faço uma pergunta assim, quantos dias você não comeu quando nós nos encontramos? Que eu tinha ouvido falar alguma coisa. Quantos dias você havia ficado sem comer? E ele falou assim, tem 3 dias que eu não como. Ele era uma criança, pré-adolescente de 13 anos, que tinha 3 dias que não comia. Era um menino crente em Jesus, e aquele troço te choca, fica assustado, né? Aí eu comecei a perguntar para ele algumas coisas. Eu falei, e a sua família? Aí ele falou comigo que o pai havia morrido. O pai era um pastor Paulo, seu pai. E aí vai nessa história. O pai havia morrido e ele vai me contar a história do nome dele. Aí ele vai falar comigo que o pai é o primeiro a se converter a Cristo naquela região. Ele tinha alguns parentes que eram bruxos, tios, eu acho. Se eu estiver errando aqui, você me corrige no processo. E aí, amaldiçoaram a mãe, que a mãe não ia poder ter mais filhos. E ela perde alguns filhos, até que ele nasce. E aí ele nasce, o pai que consagra ele e fala, você vai chamar Marfan. Você vai ver o outro dia. Significa isso o nome dele? Você verá o outro dia. E aquele troço me tocou. E aí ele falou assim, se ele te contar essa história hoje, ele muda a idade. Ele falou assim, há 13 anos eu tenho visto outro dia. Ele te contar agora, ele vai te falar, há 24 anos eu tenho visto outro dia. E é interessante, ele tem visto outro dia mesmo. Aquele negócio me tocou. Eu saí dali e alguém me falou que uma família em Guiné-Bissau seria sustentada por R$100. Você sustentaria por R$100 uma família? Eu falei, uma pessoa come por R$100 o mês inteiro? Eu não sei, hoje eu acho que é diferente, mas na época a informação que eu ganhei era mais ou menos isso. Mas também hoje não é muito maior do que isso, não. Sim. Hoje você vai botar talvez R$200, R$300, mas era R$100. Eu falei, isso é muito pouco. E eu olhava para ele, gostava dele,
né, fui criando um afeto com o Marfan. Aí eu virei para o Marfan e falei bem assim, Marfan, aí estava eu, o Marfan e o Galei. Eu acho que só nós três, pelo menos a minha memória é isso. Aí eu falei assim, a partir de hoje eu vou ser seu pai. Aí ele assustou, né, ficou feliz, e o Galego abraçou ele. Aí eu falei assim, nunca mais você vai passar fome. Eu vou mandar dinheiro para você. E um dia eu espero que você vá no Brasil, para que você conheça o Brasil, para que você tenha outras experiências. E então o primeiro contato com o Marfan foi esse aqui. E a gente criou um relacionamento à distância depois. A gente ia conversando, as tecnologias foram melhorando ao longo desse processo. Daqui a pouquinho eu chego em casa, muito engraçado, quando eu cheguei de Guiné-Bissau, antes de eu chegar eu falei com a Xelinha assim, ô Xelinha, eu adotei um menino aqui. Aí ela assustou, né? Aí ela falou, você vai trazer aqui para casa? Eu falei, não dá para trazer ainda não. Aí contei para ela a história, ela é mulher crente, ela não assustou, ela falou, então tá bom, se Deus te deu essa direção, é a direção, então nós temos mais um filho. E a partir de então começou a conversa. A partir de então eu começo a mandar algum recurso para o Marfan. Às vezes no final do ano, assim, quando você ganha um 13º, eu mandava um dinheirinho a mais. Ele contou pra gente aqui, era festa, né, Marfan? E aí ele falava assim, como um hambúrguer, como um trem diferente, dá dinheiro para os outros, para que ele pudesse fazer alguma coisa melhor. Só que o Marfan, essa história é para depois. E aí começou então esse vínculo, que foi crescendo até dezembro do ano retrasado. Ele chega no Brasil e começa um novo trajeto nesse relacionamento. Agora não a gente lá em Guiné-Bissau, mas o Marfan aqui dentro de casa. O Marfan agora morando no Brasil. Pois é, e o Marfan vivenciando desafios que talvez você vivenciou na Guiné, só que agora aqui, né, no Brasil. E eu fiquei curioso com uma coisa. Por que você ficou rodeando eles no início, assim? Qual que era o seu interesse, Marfan? Porque na minha cultura não é comum você sentar na mesa com pessoas que você não conhece. Não é. Por exemplo, tem um ditado que se usa lá que se fala, vai brincar, mas saiba a hora de voltar para casa. Uhum. Então, geralmente, nós crescemos assim, vou brincar, mas quando a família está aí, já pronto para almoçar, a criança volta para casa. E sempre tem esse costume. Então, quando eu vi eles sentando na mesa... Que povo diferente, né? Eu só tinha conhecido só duas pessoas naquela mesa, que é o Emerson e o Leonardo Galego. Então, assim, sabe? Eu tava comendo. Eu tava com fome, mas eu tava também com receio de chegar e sentar. Na verdade, eu fui só sentar a terceira vez. No primeiro dia eu não fui, no segundo dia eu não fui, só no terceiro dia que eles insistiram, aí eu fui. E esses foram os 3 dias que você não comeu? Esses 3 dias já tinha passado. Ele já era 5, né? Quando você vai sentar, então já é 5. Já é 5 dias sem comer. Aí eu fui, sentei na mesa com eles. Mas eu tava sentando na mesa comendo o que eu conhecia, né? Que eu, um arroz. Peguei uma arroz aí. Tava de boa. O Marfan tava conversando com ele aqui antes, né? E eu tô só reparando nele assim que o mineirês já entrou nele, né? Que o que ele falou de trem e de boa aqui não tá escrito. Falou, isso já tá na alma dele. Já tá na alma. Aí era engraçado que a gente, então, brasileiro é brincalhão demais. Aí brincava muito com ele, com todo mundo. E lá vivia cheio de gente o tempo todo. E era engraçado para nós, porque no Brasil você tem gente de todas as cores. Uhum. Você chega lá na África, você tem apenas uma cor, você só tem negro. Quando você desce, rapaz, todo mundo te olha. Então não é um negócio que você está caminhando assim, aqui no Brasil, que é comum, qualquer tipo de cor, de alguma maneira. Não, todo mundo olhava pra gente parecia assim um ser alienígena. Assim, algumas pessoas queriam encostar a mão, e a gente fala assim, diferente, né? Muito diferente. Muito diferente. E as pessoas ficavam assim,
olhando, encarando, e ele ficava rodeando a gente, meio assustado. Eu tinha vontade de latir para ele ver se ele ia pular, tinha hora. E nós ficávamos ali brincando, conversando, trabalhando muito, nós fomos lá para trabalhar, e aí a coisa começa a acontecer. E é interessante, João, a chegada dele aqui. O Marfã é um menino muito corajoso e bondoso, mas como qualquer um vai chegar muito assustado. Tem muita coisa que eu acho que ele vai ver pela primeira vez aqui. Não é um negócio que ele chegou e ele tinha de forma abundante. E você vê ele assim, no canto dele, ele ainda é muito calado, ele é muito na dele. O Marfã, você tem que ficar perguntando as coisas para ele falar. Ele não é o cara que vai falar de qualquer maneira, não. Mas ele era mais, então, naquele momento. E eu lembro que ele veio passar o primeiro Natal conosco. Alguns anos atrás, eu tive uma história muito complicada com o Natal. Minha família era muito pobre, mas chegava Natal, todo mundo ia para as festas do Natal e falavam lá em casa, hoje tem ceia. E eu tinha que voltar para casa e não tinha nada. E estava todo mundo já dormindo e era isso ano após ano, vai te dando uma tristeza quando chega o Natal. Sim. E eu lembro que o Natal tinha uma tonalidade assim, ruim para mim, sabe? Era um dia triste o Natal. Quando eu tive filhos, eu pensei bem assim, eu vou mudar a história do Natal na minha casa. Eu quero que o Natal seja um grande dia, porque nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Eu não quero que os meus filhos olhem para o Natal como um dia triste. E aí eu comecei a fazer festas na minha casa, chamar os amigos deles. Eu falo, eu vou fazer do meu bolso, ninguém vai pagar nada. Eu vou pagar um jantar, vou criar uma situação, vou chamar a gente e eu vou fazer uma festa de Natal. E desde há muitos anos já, isso se repete na minha casa. O Marfã chegou no Natal. E aí a gente tinha criado toda ali uma situação, uma atmosfera, uma festa. Tinha chamado algumas pessoas. A gente estava em Valadares, a gente não conhecia muita gente. Chamamos algumas pessoas que a gente estava começando ali a conhecer. Aí ele chega, está meio perdido. E aí essa cena eu acho interessante. Eu vou para a frente da televisão com ele ali e ligo os Beatles para cantar. Aí eu falo, você conhece os Beatles? Ele falou que não conhecia. E eu fiquei ali um tempo ouvindo Beatles com ele e tal. Rapaz, eu acho que nunca mais eu ouvi Beatles com ele. Mas eu fiquei ali um tempo. Naquele dia isso é muito marcante para mim. Eu estou lembrando disso por causa de uma situação que veio depois agora. Nós ficamos ali escutando Beatles, tal. Esses dias eu vou no shopping com o Marfã, e aparece um negócio gigante que ele havia comprado, estava embalado. Aí eu tô assim, ele comprou um negócio legal para ele ali, daqui a pouco quando ele rasga, aí ele me dá um presente, que é um quadro dos Beatles. Vai lá no meu quarto agora. Eu acho que é um negócio que entra no coração dele. Hoje eu olho pro quadro e falo assim, é engraçado que aquele dia aquilo deve ter entrado nos afetos do Marfã. Foi Sim. Nosso primeiro contato, assim, depois de muitos anos, de forma pessoal, e a gente conversando alguma coisa e eu ensinando pela primeira vez agora, assim, de forma presencial, uma coisa para ele, né? E ele gravou isso tanto, já passou aí mais de 1 ano e pouco, 2 anos quase, e aí aparece lá aquele quadrão do Beatles. Todo dia eu acordo, tá os Beatles lá na minha frente lá, por causa dessa experiência, presente do Marfã. E você, e nessa festa, Marfã de Natal, você só comeu arroz ou não? Dessa vez deu uma boa misturada de comida lá. Eu acho... Eu também não teve, assim, uma boa infância nesse negócio de festa. Porque a minha família não é uma família, assim, bem economicamente. Mas eu me lembro, assim, bastante coisa do meu pai, quando chega na época das festas, tá? Ele sempre colocava alguma coisa, a gente comia, mas geralmente ele não comia nada. Uhum. Meu pai, poucas vezes que eu vi meu pai sentado assim na mesa com nós todos para comer. Porque, para ser sincero, não tinha muita para todo mundo. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, até no meu aniversário, acho que chegamos na pracinha, aí eu falei, hoje meu aniversário. Porque não é uma coisa que eu tenho costume de celebrar. Então, Natal foi um negócio assim, o primeiro Natal que eu passei aqui, foi um negócio especial.
sabe? Ele colocando a música do Beatles, explicando a música, tem aquele título de Bird and Flies, que é Pássaro Preto, que o Beatles cantou. Aí ele tava me explicando aquela música, eu tava escutando. Aí hoje eu tenho o costume de escutar o Beatles. Se você entra no meu Spotify, você vai ver tantas músicas deles que eu escuto. Não só para escutar, mas sempre que eu escuto os Beatles, vem aquela lembrança que te remete a algo. Exatamente, me faz vontade. Tem esse poder, né? Exatamente, naquele primeiro Natal, o primeiro contato, primeira coisa que ele me ensinou, primeira coisa que nós sentamos junto para ouvir, sabe? Sim. Então, aquele primeiro Natal para mim aqui no Brasil, melhor Natal. Marcante, sabe? Marcante. E aproveitando isso, assim, vocês devem ter lidado com muitas diferenças culturais, né? Porque você vem de outro país, chega aqui, é um choque com muitas coisas. Eu lembro de você me falando, a gente estava até conversando sobre o ventilador, né? Eu achei engraçado que ele estava tomando um café lá em casa e falou assim, hoje eu não vivo sem ventilador. Aí na outra semana o Jack Stone me conta do seu ventilador. E eu falei assim, gente, ele apaixonou por ventilador. Vocês enfrentaram algumas diferenças assim, culturais que seriam interessantes a gente aprender?